Olá, mais um vídeo no canal Códigos da Bíblia e hoje nós vamos falar um pouco sobre apostasia. O que é apostasia e como escapar da apostasia, como fugir da apostasia. Nós sabemos que todo aquele que apostatar da fé não vai entrar no reino de Deus, não vai ver o reino de Deus nem entrar no reino de Deus. Então nós temos que entender esse assunto para que nós saibamos na palavra de Deus como fugir, dos falsos profetas, dos falsos mestres, dos falsos líderes, dos falsos obreiros que se transvestem de luz, mas que trazem confusão para dentro da igreja, para dentro da mensagem que Deus quer transmitir. Então, para começar esse estudo aqui, quero ler Atos 20, do versículo 29 até o 31, que diz assim, Eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas, para arrastar os discípulos atrás deles. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um de vocês. Então aqui Paulo, ele já dizia naquela época que dentre eles próprios ali da igreja se levantariam lobos vorazes, no meio deles mesmos se levantariam lobos vorazes e que não poupariam o rebanho. Essa linguagem que ele fala é que eles fariam de tudo mesmo para destruir a obra de Deus, E o que é mais preocupante é que dentre eles mesmos, de dentro daqueles que Paulo estava instruindo, dos próprios discípulos, se levantariam esses homens perversos falando coisas pervertidas. Em 2 Tessalonicenses 2 e 3 diz assim, a partir do versículo 1. Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Aqui Paulo fala da apostasia. Mas o que é apostasia? Aqui ele já dá a resposta no próprio contexto, que ele diz assim, que se opõe contra tudo que se chama Deus e também é objeto de culto. Então aqui ele diz que a apostasia vem através do homem da perdição e que o ato da apostasia, no próprio grego, a palavra apostasia, ela significa, no original ela significa se opor a, e contra, fazer ao contrário. Paulo aqui está falando no sentido de se distanciar de Jesus, se distanciar da sã doutrina de Jesus. E lá em Atos 20, quando ele fala lá no versículo 29 a 31, ele já está falando que aconteceria a partir de lá, daquele momento, quando eles se levantassem lá. Na própria igreja de Corinto, Paulo ele tinha muitos problemas com apóstatas, A gente vê nas cartas dele que ele fala muito sobre alguns que já estavam apostatando naquela época. Em 1 João 2, 18 e 19 diz assim, Filhinhos, já é a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Eles saíram de nosso meio, entretanto, não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Na segunda carta de João, a partir do versículo 9, ele diz assim, Todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo
e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem o Pai, tanto o Pai como o Filho. Se alguém vem falar convosco e não traz esta doutrina, não o recebais em casa, nem lhe dê boas-vindas. Portanto, aquele que lhe dá boas-vindas, faz-se cúmplice das suas obras más. Então aqui, João está falando, né, dos anticristos, que já naquele tempo já apareciam muitos anticristos. E ele diz, como Paulo fala lá em Atos 20, ele diz que saíram do nosso meio, mas não eram dos nossos. E o João, na sua segunda carta, ele evidencia que todo aquele que ultrapassa. Então, o que esses homens que saíram do meio deles estavam fazendo? Eles estavam criando doutrinas, eles estavam ultrapassando a doutrina de Cristo e não estavam permanecendo. E o que é o que acontece nos dias de hoje. Hoje as igrejas, os ministérios, para atrair mais pessoas, eles trazem um monte de novidade para dentro da igreja, e eles trazem coisas do mundo para dentro da igreja, para que o mundo, as pessoas, se sintam confortáveis ali dentro e não sintam tanta falta do mundo. Aí quer dizer, eles põem o mundo dentro da igreja, né? As coisas profanas do mundo dentro da igreja, músicas, costumes, culturas, danças e até funk tem, né? Nas igrejas, pagode, reggae, tudo tem dentro das igrejas, né? Coisas profanas, eventos, né? Eles fazem que é para as pessoas que não sentirem aquela falta do mundo que tem lá. Isso já é apostasia, entendeu? Isso já é. E dizem mais, e dizem que quem é contra isso é porque é ultrapassado e tudo mais, entendeu? Então isso já é a apostasia no nosso tempo. Em 2 Timóteo 4:3-4 ele diz que haveria um tempo em que não suportariam. Ele diz lá, né? Paulo dá um conselho lá para Timóteo, ele diz: prega a palavra a tempo e fora do tempo, porque vai ter um tempo que eles não vão suportar mais a palavra. Eles vão querer se cercar de mestres que trazem novidades para eles, né? E se cercarão de mestres segundo as suas próprias cobiças. Qual é a cobiça deles? A cobiça deles são as coisas do mundo, são as danças, são os costumes, né? É a libertinagem sexual dentro da igreja. Cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Então a palavra já está nos mostrando aqui o caminho, é a palavra, prega a palavra, entendeu? Lá em Mateus 22:29 diz: errais não conhecendo as escrituras. Oséias 4:6, o meu povo se perde por falta do conhecimento. Então eles surgiram com aquele discurso de que a letra mata, agora a letra mata, que não é assim, é muito a ferro e fogo, a Bíblia é muito radical e a gente tem que pegar leve com o povo. Eles têm esses discursos, né? Que é para justamente isso é a apostasia, entendeu? João 7:16-17 diz assim: o meu ensino não é meu, e sim daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se eu falo por mim mesmo. Isso é uma regra que vale para todo mundo, todo líder, entendeu? Se eu quero saber se aquele líder está pregando a palavra de Deus, se ele está pregando a apostasia ou ele está pregando as coisas de Deus, eu tenho que conhecer sobre a doutrina para saber se o que ele está pregando é de Deus ou se ele está falando ali a abobrinha da cabeça dele, entendeu? Então hoje em dia as pessoas não sabem mais onde elas estão, elas não sabem onde elas estão pisando, ou elas acham que sabem, né? Ou elas acham que elas estão indo para o céu, mas elas estão caminhando para o inferno. Por quê? Porque elas não conhecem a palavra, elas têm preguiça, né? E elas querem ir pelo que aquele líder fala, e elas não põem o líder à prova da palavra. Elas põem a palavra à prova do líder. E aí, se o líder disser que não é o que está na palavra, então eles têm que acreditar nele, porque ele é a autoridade espiritual, ele é o homem de Deus, né?
Então é triste isso, é triste demais isso. Mas aí, como é que a gente vai fugir da apostasia, né? A proposta do vídeo é ensinar como vamos fugir da apostasia. Lá em 1 João, capítulo 2, versículo 20, ele vai começar a explicar mais ou menos. Ó. E vós possuís unção que vem do Santo, e todos tendes conhecimento. Olha só, ele diz aqui, vós possuídes a unção que vem do Santo, e todos têm conhecimento. Então o que acontece? Para você escapar da apostasia, você tem que ter o Espírito Santo, você tem que buscar o Espírito Santo. E o Espírito Santo ele vem através da fé, através da palavra. Romanos 10:17 diz: a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então aqui João já está dando uma dica, né? E vocês têm a unção que vem do Santo, para vocês saberem, e todos têm desconhecimento, ele diz aqui no texto. E no versículo 27 ele diz aqui: quanto a vós outros, a unção que dele recebestes permanece em vós, e não tendes necessidade que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não são falsas. Permanecei nele, como também ela vos ensinou. Permanecei nele quem? Permanecei em Cristo, como a unção vos ensinou, o Espírito Santo vos ensina. Em Hebreus 4:12 diz: a palavra de Deus é viva e é mais cortante de qualquer espada de 2 gumes. 1 Pedro 1:23 diz assim: pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, que vive, a qual vive e é permanente. Em João 6,63 Jesus fala: as minhas palavras são espírito e são vida. Em 2 Timóteo 3:14-17 tem um texto importantíssimo sobre o ensino, sobre a doutrina, sobre a palavra de Deus, sobre como escapar da apostasia. E olha o que Paulo fala aqui para Timóteo: tu, porém, permanece naquilo que aprendestes e que fostes inteirado, sabendo de quem o aprendestes, e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, como escapar da apostasia? Conhecendo a Deus através da sua palavra, entendeu? Tendo comunhão com Deus através da palavra, através da oração pelo Espírito Santo, pedindo a unção do Espírito Santo, clamando a unção do Espírito Santo, para que você tenha, para que Deus ele envie, assim como ele enviou o Felipe naquele texto de Atos 8:26-40, ele envie pessoas realmente que sejam enviadas por ele, por Deus para você. Mas você tem que ir clamar, você tem que orar, você tem que vigiar, como ele fala, né? E a apostasia é algo complicado, é algo que você tem que trabalhar muito para estar escapando dela, porque a todo momento a apostasia vai estar batendo na porta do nosso coração, assim como Jesus fala lá em Apocalipse 3:20: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei. Assim mesmo a apostasia, todos os dias a gente liga a televisão, a gente abre o vídeo na internet e tá lá a apostasia, entendeu? Então, gente, era esse o vídeo de hoje, é essa mensagem que eu queria trazer sobre esse pequeno estudo, certo? Sobre apostasia, e espero que tenham gostado. Não se esqueça de deixar o seu like, não esqueça de deixar o seu comentário também. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, pessoal. Até mais.